Oi pessoal, tudo bem? Trouxe para vocês aqui hoje então um tema interessante que diz respeito ao Dia dos Namorados e a propaganda do amor e cujo subtítulo eu havia pensado, conforme escrevi aqui, de Eros à modernidade romântica, porque eu vou passar um pouco dentro dos mitos antigos também acerca do amor, algum deles, obviamente, porque são muitos, e chegar até então à modernidade romântica. Não é uma questão histórica, então eu vou abordar alguns pontos que obviamente dizem respeito à história e à questão mítica, mas obviamente não vou passar por toda a história e desenvolver o conceito de amor ao longo da história, etc. Mas antes disso, apenas levantar algumas questões aqui, muito mais do que querer impor alguma mensagem sobre o amor, ou se deve amar ou não. Tampouco é um vídeo carregado de algum ressentimento ou algo assim perante semelhante sentimento, mas são apenas questões que eu levantei e que foram inspiradas pelo dia de ontem, né, que foram o Dia dos Namorados, etc. E por tudo que eu vi nas redes e por tudo que a gente vem vendo, na verdade, ao longo dos últimos anos. Então eu juntei tudo isso, junto com certas observações psicológicas e observações filosóficas, assim como essas questões históricas e míticas, acerca dos mitos, né? E daí em diante. E preparei então um resumo aqui acerca do assunto, cujo objetivo é justamente questionar então alguma das coisas que nós temos como regras básicas, digamos assim, ou como às vezes princípios a reger a sociedade, ou como se fossem coisas óbvias por demais. E o que eu vou querer mostrar aqui um pouquinho que não tem nada óbvio nesse ponto e, enfim, levantar algumas questões. Então, entendo esse vídeo apenas como questionamentos, né? Coisas para a gente pensar e para tentar entender um pouco das relações contemporâneas, bem como do caos dessas relações também. Então, o ponto 1, eu separei aqui 10 tópicos acerca desse assunto que julguei mais interessantes e que pude, enfim, compilar aqui desde ontem. E que em geral vocês não vão ver na maioria dos... não foram coisas que eu li ou que eu observei em outros canais ou outras pessoas falando, mas pensamentos próprios mesmo. Embora estejam embasados em algumas questões da filosofia, da psicologia e daí em diante, ok? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu percebi. Existe uma espécie de propaganda de si, do amor. E por outro lado, a gente não percebe uma propaganda da solitude. Ou seja, de uma não relação, digamos assim. E por isso eu pus aqui então ponto 1, propaganda de si do amor versus ausência de propaganda da solitude. E isso é bem interessante, porque, pensando então aí no Dia dos Namorados, etc., a gente tem um dia para isso, mas não tem um dia para o oposto disso, certo? Bem como temos muitas comemorações em função disso, por exemplo, aqui, como eu pus aqui embaixo, cerimônias, casamentos, etc., certo? Mas, em razão da solitude e de uma vida mais que não cultive tanto a questão da necessidade de uma relação estrita, romântica e daí em diante, né? A gente não vê uma propaganda nesse sentido. E por que eu trouxe aqui propaganda? Porque esse é o teor que eu quero trazer para isso, né? Para observar por essa perspectiva, né? E então precisamos entender primeiro o que é uma propaganda, obviamente, né? Bom, não vou entrar aqui na conceituação porque, obviamente, vocês estão cansados de ver propaganda todo dia. Então, empiricamente, a gente já tem uma base acerca do que é isso. Mas, então, a gente precisa perceber algumas características dentro disso para entender essa questão da propaganda de si do amor. Então, uma das características da propaganda é precisamente
divulgar algo, um produto ou alguma coisa específica, certo? Tentando convencer um público de algo. Então, existe uma espécie de convencimento ali dentro, certo? Você não divulga aquilo apenas por si próprio, mas para gerar um efeito e mostrar uma face de determinada coisa com fins de certo convencimento. Então, no caso, por exemplo, do amor, um casal, por exemplo, né, aqui a gente pode, obviamente, estender a questão do conceito de amor, tá? Embora eu trouxe especificamente aqui no próprio título Dia dos Namorados, então a gente pode trazer em mente isso. Mas a gente pode também estender um pouco, né, e pensar outros tipos de relações e tal. Mas então, no caso do amor, ou de um casal, de um relacionamento, o que se quer com a propaganda de si? Se quer se convencer de que aquilo é bom, né? Então, é a primeira coisa. Porque não se faz uma propaganda para se convencer de que é ruim, certo? A não ser que se use aí de algo cômico ou de algo irônico, né? Existem propagandas que trazem em si uma questão cômica que pode até trazer alguns pontos ruins da coisa e com isso te convencer de algo, mas é muito mais raro, digamos assim, certo? Isso é muito mais uma questão estética, talvez dentro da arte exista isso, mas muito mais do que em propagandas em geral, né? Então, a gente precisa observar essa questão da divulgação do amor através de uma certa propaganda de si, e uma propaganda muitas vezes inconsciente. Isso é o interessante da coisa. Porque um marqueteiro, por exemplo, ele faria uma propaganda consciente. Ele estuda para isso. Marqueteiro não no sentido vulgar da palavra, tá? Quero dizer uma pessoa que está envolvida com marketing, não que seja necessariamente ruim. Tá? Não acho que o marketing seja algo ruim. É uma coisa, inclusive, que eu gosto, assim, tenho estudado e tal, acho interessante. Mas, enfim, aquele que trabalha com marketing, ele tem a consciência do processo. Então, ele vai fazer ali uma propaganda de algo que ele quer vender ou que ele quer expandir em termos imagéticos. Né? Enquanto a propaganda do amor, quando a gente pensa, é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, é uma propaganda inconsciente. Por quê? Porque a pessoa faz porque ela tende a ver aquilo dentro da cultura dela. Então, as pessoas tendem a observar aquilo desde quando elas nascem. Então, imagine que todos os filmes que você vê têm isso, todas as novelas, muitos livros, né? Literatura, romances, músicas. Né? Eu vou falar um pouquinho disso também. Então, a gente tem um aglomerado de coisas na cultura que te bombardeia com essa ideia todos os dias. E, em geral, te bombardeia justamente com uma propaganda de si do amor. Então, quando chega nessas datas comemorativas, as pessoas exacerbam essa propaganda e fazem essa propaganda através de si mesmas. Então, na verdade, elas projetam na realidade aquilo que elas estão observando na cultura delas. Certo? E como toda propaganda, ou como a maioria das propagandas, elas vão expor só uma face da questão. E isso é o que eu acho mais interessante inicialmente aqui para a gente começar a perceber que então o caráter de propaganda se dá muito em função disso. Por quê? Porque se expõe ali o que é bom, né? Mas todo o resto é deixar de lado. Então esse é o primeiro caráter interno, a questão da propaganda e do amor que a gente tem que perceber. E, como eu coloquei aqui, versus a ausência de propaganda da solitude. Muitas vezes a gente não só não vê uma propaganda da solitude, por assim dizer. Né? E a solitude aqui eu não quero trazer como a solidão como algo ruim, mas justamente o contrário. Como uma vida talvez mais livre, digamos assim, tem algo de positivo, óbvio. Né? Mas a gente não tem uma cultura que leva a isso. E conforme falaria um pouquinho adiante também, tem a questão da conservação social. Então a gente precisa também dessa cultura onde o amor advém também através dessa questão da propaganda, porque a gente precisa de uma certa conservação da sociedade e daí em diante. Né? E o amor monogâmico, etc., foi um dos meios históricos para se conservar determinadas sociedades. Então, nesse aspecto, o que eu quero colocar aqui para vocês, principalmente, tá, que eu queria que vocês levassem esse vídeo, é
sobretudo, as várias variáveis que existem dentro de todo esse processo. Muito mais do que, né, o que eu acho que é, o que deve ser. Eu não quero impor aqui nada acerca do que deve ser. Tá? Quero deixar bem claro isso. Ou de como as pessoas devem agir, se elas devem amar ou não, se é algo ruim, bom. Né? Eu acho que ninguém, o indivíduo em si, essa questão do amor é algo tão amplo, né, e tão grande, e tão historicamente gigantesco no sentido de ser algo que foi passando através das gerações, etc., que um indivíduo só não consegue ir contra ou não isso de um modo peremptório. Né? A gente não pode julgar o todo de algo que é muito maior que nós. Então, o que eu quero aqui é simplesmente colocar algumas variáveis para a gente, às vezes, pensar um pouquinho acerca desse tema. Tá certo? Então, a gente tem a ausência da propaganda da solitude. Você não tem aí cerimônias para isso e daí em diante. Que é o ponto 2 aqui. Então, se para a propaganda de si do amor a gente tem dia dos namorados, postagens, cerimônias, casamento, etc., tudo como uma espécie de celebração disso. Certo? E aqui não quero pegar só o lado ruim, tem um lado bom também. Né? Quando você pensa na felicidade de um casal, etc., são coisas legais de se divulgar realmente. Quando se pensa principalmente no filho, né? Porque muito da finalidade da união tem a ver com o filho, ou pelo menos sempre foi assim nas sociedades passadas, embora hoje isso começou a ser questionado, digamos assim, né? E é um assunto que eu vou chegar mais aqui para baixo desta decadência disso, digamos assim. Mas enfim, então a gente tem tudo isso aqui como uma espécie de propaganda de si. Que então a questão das relações vão se usar disso, né? As relações irão se usar disso para expandirem seus meios e para fazer uma espécie de propaganda. E através dessa propaganda, que, como eu estava dizendo, é em parte inconsciente, porque muitas vezes a pessoa que expõe ali, ou que posta uma foto e tal, ela não está pensando nisso todo, obviamente. Ela não está pensando em termos de propaganda. Mas ela já faz aquilo num modo automático. Isso que é interessante. A maioria das pessoas elas vão fazer isso como um modo automático. Ou por alguma imposição. Né? Muitas vezes a pessoa vai postar ali não porque ela quer, mas porque às vezes ou o namorado ou a namorada ou a esposa ou o esposo, eles obrigam a pessoa a postar aquilo ali. Né? Então isso também tem um lado bem interessante da gente notar como que isso aí é expandido, às vezes não pelo viés espontâneo, né? Realmente as pessoas querem muito aquilo, mas de um lado, né? Por uma imposição, pode ser, de outro, por uma inconsciência, porque a pessoa está fazendo aquilo sem pensar o porquê realmente que ela precisa de postar uma coisa só para, né, falar que está numa relação. E por outro, se tem o viés cultural geral, né, que a pessoa está se espelhando em outras para colocar aquilo ali. Então, o relacionamento nesse aspecto ele emerge enquanto um status social. E isso é bem interessante. Mas essas duas faces, ou seja, o relacionamento enquanto status social e enquanto propaganda, ele justamente tenderá a ocultar os outros pontos, que não são tão bons assim, por assim dizer. Ou seja, sempre quando a gente vê ali essa propaganda e esse status, eles querem dizer que são coisas boas, então passam o valor da positividade, mas todo o restante é ocultado automaticamente. Então as pessoas têm que pressupor aquelas coisas ali dentro. Só que quando a gente pensa então que as pessoas mais velhas ou que já passaram por mais experiências nesse sentido, elas já pressupõem as outras coisas ruins que estão acontecendo ali dentro. Mas imaginem crianças, né? Ou mesmo adolescentes, etc. Eles não vão pressupor aquilo, porque eles não viveram aquilo. Então eles apenas vão idealizar aquilo. De modo que então se vai criar justamente esta inconsciência de que eu falei anteriormente. Ou seja, quando a gente nasce vendo só o lado bom, só a propaganda e só o status, a gente tende a criar uma imagem ideal, certo? E hoje, inclusive, o fundamento de muitos relacionamentos que dão errado são justamente porque nascem de uma idealização, ou seja, as pessoas elas crescem com este conto de fadas, entre aspas, né? uma espécie de fantasia que nasce
justamente da propaganda de um lado e do status de outro, né? E quando elas chegam na realidade, elas veem que não é aquilo. E se não é aquilo, é porque elas idealizaram. E se elas idealizaram, a tendência, né, do ideal se quebrar e com ele, junto, obviamente, o próprio relacionamento é muito grande. Então, na verdade, o que a gente cria é uma cultura cujo cerne tem questões ilusórias acerca das relações. E isso não só no amor, nas relações, né, românticas, etc., mas nas várias relações. Por quê? Muito disso. Porque não são abordados os outros pontos. Que a gente se vincula à propaganda, a estas propagandas, digamos assim, para então julgar o todo. Ao invés de observar a realidade, né, e julgar isso enquanto propaganda através da realidade. Ou seja, da realidade verdadeira, né, de todas as faces do mesmo objeto, digamos assim. Para enxergarmos outras faces desse objeto, então vamos continuar aqui, seguindo o texto, as minhas anotações aqui. Então tem essa questão do marketing e da simbologia, ou seja, eu encaro o próprio casamento, etc., como um símbolo. Né? Ele é muito mais do que, até mesmo do que uma propaganda, que é um status, é um símbolo, né? É um símbolo de algo. Então as pessoas querem alcançar aquilo ali simbolicamente, digamos assim. Por isso é tão importante para muitas pessoas essa questão de você ter uma aliança, de você ter um casamento, etc. Porque tem uma questão simbólica envolvida e tem a questão do status. Certo? Embora, obviamente, isso mudou de acordo com as épocas. E conforme vamos ver ali na frente, o que tem acontecido atualmente, que também leva muitos relacionamentos à falência, é porque muitas pessoas elas querem trazer esses símbolos que advêm de outras condições sociais antigas, né, para uma condição social completamente nova, que é a que a gente vive agora. Então a gente encara muito esses símbolos, né, o casamento em si, por exemplo. Né, ele é um símbolo que atravessou toda a cultura ocidental e até a oriental também. Então, ele advém de tempos distantes, certo? Só que ele próprio, enquanto esse símbolo, ele carrega toda essa carga do passado. Então as pessoas, quando procuram esse símbolo e o status que dele advém e daí em diante, elas também procuram algo do passado, digamos assim. Só que as condições mudaram. E quando isso nasceu no passado, não eram essas condições, obviamente. Não eram as mesmas condições. Ou eram condições muito diversas. Eu vou abordar, inclusive, um pouquinho aqui depois acerca de como o casamento antigo era diferente e daí em diante. Tá? Só que, então, o conflito desse símbolo antigo com condições completamente novas, né, ele tem gerado uma tensão, um conflito que leva à degradação desses relacionamentos e, conforme eu abordarei também mais adiante, a essa espécie de falsidade ou ironia, né, dentro desta propaganda de si do amor. Então, continuando aqui. Além dessa questão do marketing da simbologia, a gente tem também as músicas e o sentimentalismo que elas ancoram. Músicas românticas, quero dizer. Que também se associam a essa questão simbólica do amor romântico, certo? Então, essas músicas carregam isso simbolicamente e mais do que simbolicamente porque, como é questão musical, a gente ainda tem isso reforçado pela questão da harmonia, da melodia, etc., que causa um impacto ainda maior. Mas eu mesmo, por experiência própria, muitas pessoas que tenho conhecido aí nos últimos anos e tal, observando-as, assim como observando outras pessoas aí na realidade e tal, que não necessariamente são conhecidas, eu percebo que muitas vezes essas músicas românticas, etc., elas ancoram psicologicamente esses estados românticos. Né? E aí muitas vezes quando a pessoa ou termina um relacionamento ou mesmo está no relacionamento, etc., ela continua naquele estado ali.
né? E isso faz com que ela não consiga sair e ver as coisas de outra perspectiva, né? Porque ela já está sofrendo, digamos assim, ela já tem algum meio depressivo, alguma ansiedade, alguma coisa, e ainda depois aí na hora que vai escutar uma música já escuta aquilo ali, aquela mensagem romântica, ou mesmo melodias e harmonias que tendem a querer lembrar essas coisas, né? E com isso a pessoa se fixa nesse estado, nessa atmosfera, digamos assim, né, e acaba sofrendo ainda mais, né? Isso é muito interessante de pensar, né? Como que a arte ela tem o seu lado bom, mas em muitos aspectos, ou em alguns aspectos pelo menos, ela tem coisas ruins também, né? Que a pessoa em determinados estados psicológicos é melhor que ela ouça outras coisas, né? Então a gente tem que saber inclusive a hora certa de ouvir determinado tipo de música ou entrar em contato com determinados filmes, né? O filme também tem isso. Seria a mesma coisa, a pessoa está passando alguma coisa ruim, só ficar vendo um filme que vai trazer algo ruim para ela, né? Então, e o que eu quero dizer com isso é que a nossa sociedade está cheia disso. Com esses exemplos que eu estava falando, né? Eu observo muito, né, que as pessoas fazem isso. A pessoa está lá sofrendo, aí você vai ver o que ela ouve, o que ela está ouvindo todo dia. Ela só está ouvindo músicas que vão ancorar na sua mente ou fixar em termos de estado mental mesmo, questões românticas e daí em diante, né? E por fim, no ponto 2, a propaganda oculta o que é ruim. Então isso aqui eu já abordei um pouquinho, né? Não vou aprofundar, que é justamente isso. Então a propaganda sempre tem que pensar que ela não, ela sempre tende a mostrar um lado bom, mas não as coisas ruins. Então a gente não pode se deixar enganar pela imagem, certo? Assim como a gente não pode se deixar enganar pelas imagens, justamente que a gente vê aí nos dias dos namorados e daí em diante, o pessoal postando tudo. Com isso quer dizer que os relacionamentos são necessariamente ruins, ou que a maioria é ruim, etc. Não, óbvio que não. Obviamente tem muitos pontos bons nos relacionamentos daí em diante. Só que a gente não pode se deixar iludir pela superfície. Apenas isso que eu quero trazer aqui nesse ponto, tá certo? Ponto 3, então. O valor da relação monogâmico-romântica não advém em parte de tal propaganda mais do que por seu valor intrínseco, entre aspas. Então, o que eu quero questionar com isso ou me perguntar? E pergunto a vocês também. Então, existe um valor intrínseco nas relações? Ou seja, um valor que se estabelece a partir de si próprio ali, sem depender de nenhuma propaganda ou de um vínculo a determinado status social, certo? A determinado status social. Ou, enfim, será que existe um valor intrínseco nisso? Talvez sim, há coisas ali que são intrinsecamente valiosas. Mas, por outro lado, sobretudo, uma relação monogâmica romântica não advém parte de tal propaganda, ou seja, isso se liga ao que eu estava falando. Como a gente nasce vendo isso todo dia, a gente associa a isso muitos valores, certo? Só que justamente a gente faz uma associação. E que muitas vezes, dentro disso, há sim associações arbitrárias calcadas precisamente na exacerbação dos pontos bons, sem ver os pontos ruins. Então a gente não tem, por exemplo, uma cultura onde pais, mães, professores, adultos em geral, etc., eles vão mostrar o lado ruim das relações, certo? Você não tem uma cultura que eduque para isso, que as pessoas estejam preparadas para isso, né? Ou, conforme eu vou abordar mais à frente, as próprias observações da psicologia acerca dos relacionamentos ainda não adentraram na cultura, de um modo que a observação dos pontos ruins também das relações consigam ser passados de um modo
tão inconsciente dentro da cultura quanto é passado de modo inconsciente as coisas boas, entre aspas. Certo? Então, é justamente isso. Então, a gente tem uma cultura que ela se apegou a essa propaganda e não consegue ver o todo. Tá? Basicamente, eu acho que é o que a gente pode concluir desta pequena pergunta aqui. Obviamente, a gente pode discutir mais sobre ela, mas eu deixo aí ela então para vocês perguntarem para si próprios. O valor da relação monogâmico-romântica não advém em parte de tal propaganda mais do que por seu valor intrínseco. Certo? E, conforme eu disse antes, há toda uma intenção de conservação social também. Então, o amor, ele tem essa capacidade que é a de unir pessoas. E a gente precisa de unir pessoas para que a sociedade continue, digamos assim, né? Ou pelo menos ainda precisamos, né? Não sabendo no futuro, em termos tecnológicos, o que vai acontecer, etc. Mas isso ainda, de alguma forma ou outra, é preciso. Então, tem uma questão utilitária também por trás disso. Certo? Quando a gente vê, por exemplo, o próprio Estado se intrometendo em tudo isso, a gente vê que o Estado ele tem finalidades também, né? De, às vezes, promover isso ou não. Né? Ou às vezes ele tenta promover e acaba não. O que eu acho que tem acontecido muito hoje, que o Estado ele tenta promover uma justiça entre o homem e a mulher, principalmente, né? Dentro do relacionamento heterossexual, mas acaba destruindo. Né? Justamente o incentivo dele a longo prazo é danoso. Mas isso vai ser um outro vídeo, talvez, né? Que é a questão de como o Estado adentra nas relações e as destrói. Mas a gente pode simplesmente ver aí, falando de modo rápido, né? O tanto de leis que regem esses relacionamentos, né? E que são impostas de um modo que não reflete a verdadeira dinâmica da vida. No sentido de que as regras que ele impõe não seria que um casal, por exemplo, faria para si próprio, em termos de contrato. Então, pensando já no futuro agora, seria muito mais interessante que, né, o próprio casal pudesse construir as regras que regeririam, né, por exemplo, a separação e daí em diante. Muito mais do que o Estado querer impor de cima isso. Né? Quem estuda essa parte das leis, né, de casamento atuais, de relacionamentos, etc., é completamente desincentivado a ter isso. Né? Obviamente, como a maioria das pessoas não sabe nada disso, né, elas vão e entram nisso de uma maneira completamente inocente, por assim dizer. Né? Mas uma pequena passagem nisso aí já vai fazer as pessoas ficarem com o pé atrás. Então, se de um lado a gente tem uma cultura que precisa dessas relações para haver esta conservação social, de outro lado a gente vê também que parte dessa sociedade dentro da qual está o Estado, ele também joga contra isso. Né? Ele tenta às vezes melhorar as coisas, mas acaba errando em muitos pontos. Né? Então, na verdade, a gente está num estado onde a gente não sabe se isso vai se conservar ou não, devido ao tamanho caos que se estabeleceu justamente nesse sentido aqui. A gente não sabe mais até que ponto haverá essa conservação social, por assim dizer. Né? Porque a conservação é também conservação de determinados valores. Mas quais são os valores hoje? Se a gente tem um caos de valores muito grandes. Certo? Enfim, isso aí vai abrir para outras questões, né, econômico-políticas, que não são o foco desse vídeo, mas que eu poderia também fazer mais para frente outros vídeos, etc. Tá? Vamos ver o ponto 4. A ausência de realismo na avaliação em face de uma projeção caricatural do amor.
isto é, da exacerbação de seus pontos bons, conforme eu já havia dito ali em cima, anteriormente. Enquanto os pontos ruins da coabitação, da convivência excessiva, da dependência emocional, falta de liberdade, leis e fatores econômicos são desprezados ou ocultados. Então aqui praticamente é uma frase na qual eu resumi parte do que eu havia já dito. Então podemos já pular este ponto aqui. Número 5. As observações da psicologia acerca dos pontos negativos que levam a relacionamentos abusivos ainda não adentraram a cultura em geral. Também aqui o conceito de amor romântico é visto segundo uma lupa mais poderosa e uma perspectiva desconfiada. E eu quero dizer aqui aquilo que eu já disse também anteriormente, que é, então, o fato da psicologia, principalmente aí nos últimos 50 anos, ela ter, sobretudo através dos estudos de transtornos de personalidade e digamos que questões que advêm daí de dentro, que não necessariamente são relativos a transtornos, mas às vezes são apenas pontos que podem estar dentro de transtornos, tá? E que dificultam de algum modo as relações. Tudo isso que está aí dentro ainda não adentrou suficientemente a cultura, né, de modo a fazer com que as pessoas fiquem mais com o pé atrás, né, nas próprias relações, ou que pelo menos se conscientizem melhor dos limites e pontos segundo os quais, de acordo com os quais, né, elas têm que estar para adentrar numa relação saudável. Certo? Então, isso aqui tem dois pontos. O primeiro é a gente pensar, será que isso vai ocorrer? Ou seja, essas observações psicológicas elas vão adentrar a cultura e de fato as pessoas vão tomar uma conscientização maior acerca desses pontos? Ou será que não? Né? Então, são dois futuros possíveis. Né? Mas a questão é também se tudo isso adentra as relações e a cultura em geral. Né? O que vai acontecer com as relações? Elas vão melhorar realmente? Ou o próprio fato mesmo das pessoas ficarem mais desconfiadas acerca dessas coisas não vai atrapalhar também? Porque tem esse ponto. Porque as exigências também aumentarão. E com as exigências, a dificuldade das pessoas a encontrarem outras que a satisfaçam é muito maior. Então, ou seja, mais pessoas solteiras, por assim dizer, vão tender a existir. Obviamente, se a exigência aumenta, né, o outro lado cai. Então, tem esses dois lados aí, certo? Um exemplo que eu pus aqui é o love bombing, tá? Por que eu pus esse exemplo aqui? Porque o que é o love bombing? O love bombing é do inglês, né? O bombardeio de amor, que é um meio usado, digamos assim, por alguns tipos de transtornos, como o narcisista, a borderline também faz isso, tende a fazer isso, enfim. Que é um bombardeio de amor. Então a pessoa te bombardeia de amor idealizando você. Então no início é tudo maravilhoso e depois começam vários pontos ruins, né? Como digamos que um desprezo, né? Os tratamentos, silêncio, enfim, muitas outras coisas, certo? E quando a gente pensa por isso, por meio disso aqui, é um exemplo dessa desconfiança que a psicologia ou as observações psicológicas podem gerar dentro das relações. Por quê? Porque a gente começa a ver que mesmo essa questão da idealização de um amor, certo? E portanto, de um amor exacerbado, um bombardeio de amor, né? Ele também tem o seu lado bom, digamos assim, né? Porque a aparência dele é boa, ou seja, a propaganda dele é boa, para linkar com o início. Né? Mas por trás você tem algo ruim para quem recebe isso. Por quê? Porque o objetivo desse love bomb é justamente pegar a pessoa
certo? Quem faz o love bomb vai idealizar. Então, com essa idealização e com esse bombardeio de amor, a pessoa suga a outra para dentro de uma relação. Mas, ao mesmo tempo que ela suga essa outra pessoa, através de um vínculo emocional muito forte, porque as pessoas querem ser adoradas, digamos assim, elas querem ser amadas, e a carência atual faz ainda mais as pessoas serem vítimas desse tipo de coisa, assim como a própria propaganda do amor, né, também leva a isso, né, porque todo mundo, quando vê a propaganda, quer aquilo também. Então a propaganda ela tem isso. Né? Só que as pessoas acabam sendo então mais vítimas desse tipo de coisa, justamente porque elas acham realmente que elas precisam daquilo para a vida. Né? A propaganda ela faz isso. Então, uma propaganda de um produto determinado é justamente para gerar em você uma necessidade. Eu vou abordar isso mais à frente também. Um tópico que eu pus que a propaganda em si ela afeta a demanda, né, em termos, para falar de economia aqui. Mas, basicamente, a propaganda ela quer gerar em você uma necessidade, certo? Mas muitas vezes é uma necessidade que talvez não exista. Né? Ou, pelo menos, se existe um pouco daquela necessidade, ela quer exacerbar aquela necessidade. Agora, imagina um mundo onde nas redes você está sendo bombardeado com determinada coisa. Todos os dias. Ou, por exemplo, no caso aí dos Dias dos Namorados, onde todo mundo começa a postar aquilo ali. Tá? Todo mundo, eu também quero. Então, aquela carência ou aquela necessidade que já existia, ela é exacerbada. Só que, então, se essa necessidade aumenta, qual que é a tendência? Você pegar o primeiro produto que tem a ver com aquilo. Né? E nisso, a tendência de você se dar mal é muito grande. Certo? Então, na verdade, essa propaganda de si do amor, que não traz as outras coisas que estão por trás disso, é uma espécie de love bombing, né? Para extrapolar o termo da psicologia, né? Só que uma espécie de love bombing estrutural. Né? Em qual sentido? Estrutural no sentido de que você está vendo aquilo ali como parte da estrutura mesmo da sociedade. Das redes virtuais, né? Dos valores das pessoas, etc. Só que, então, o que de ruim vai vir a partir disso não é colocado dentro da propaganda. É ocultado. Então você tem uma espécie de love bomb estrutural a partir desse processo. Certo? Então a gente pode pensar aí o perigo, entre aspas, do love bomb nos dois aspectos, tanto no seu sentido da psicologia mesmo, né, no estudo dos transtornos, como através desse outro sentido que eu acabei de dar aqui, que é o de love bomb estrutural, digamos assim. Certo? Que acaba acontecendo em razão dessa propaganda em si do amor. E é isso. O final aqui eu coloquei que desfaz a idealização. Então, às vezes, muitas vezes é possível que essas observações da psicologia desfaçam, em parte, essa idealização. E nisso tem um lado bom. Porque aí, mesmo que a pessoa entre num relacionamento, ela já vai entrar de um modo um pouco mais consciente e menos criando mesmo idealizações, certo? Portanto, a frustração dela também será menor caso algo dê errado. Número 6. Então isso aqui é muito interessante. Aqui a gente já começa com a questão dos mitos que eu falei no início, né, que eu queria abordar um pouquinho. Que então consiste numa dualidade cristã. Com isso aqui eu quero abordar uma dualidade interna à questão cristã, que é o seguinte: existe, né, a gente pensa tanto dentro da Bíblia, né, quanto dentro da tradição da igreja, né, uma expansão do amor enquanto valor em si. Certo? Ou seja, a gente tem toda a questão do ame o próximo a ti mesmo, e daí em diante. Então, dentro do cristianismo, a gente tem uma exacerbação da questão do amor, quando comparado a culturas mais antigas, nas quais também há o amor, conforme eu vou dizer aqui mais à frente, mas ele não é exacerbado
certo? Principalmente enquanto amor ao próximo e daí em diante, quanto no próprio cristianismo. Tá? Ele não é tão exacerbado antes, tá? do cristianismo. Então, essa expansão há uma expansão do amor enquanto valor em si e, ao mesmo tempo, valoração do ascetismo. Ou seja, há uma dualidade dentro do próprio cristianismo. E com isso, eu não estou aqui criticando, tá? É simplesmente uma observação para exemplificar um drama que a gente vive atualmente mesmo. Então é interessante porque até é um ponto atual da Bíblia, digamos assim, né? Que eu estou querendo trazer aqui. Por quê? Porque há uma expansão do amor enquanto valor em si. Então, na nossa sociedade também a gente tem essa exacerbação do amor, que em parte eu acredito que seja fruto, sim, desse processo cristão do Ocidente, tá? Que vai culminar no romantismo e daí em diante. Mas tem gente que não gosta de associar essas coisas, mas né, se a gente pensa bem, né, o próprio romantismo em si não é possível sem essa exacerbação do amor que está dentro dos próprios mitos cristãos, por assim dizer. Certo? Então, há essa dualidade já dentro do cristianismo que é muito interessante, que é a expansão do amor enquanto valor em si, que é o que eu acabei de falar, e por outro lado, o oposto, que é uma valoração do ascetismo e da solidão, por assim dizer. Né? E aqui eu trago um exemplo, quer dizer, Jesus ama, mas é solitário, ele não casa. Então, o próprio Jesus ele traz em si essa dualidade, essa aparente, por assim dizer, contradição. Por quê? Porque ele é aquele que deve amar, né, a todos, mas ele próprio não vive o amor de um relacionamento, por assim dizer. Ele não casa. Né? Ou seja, as duas coisas podem ser interpretadas. A de que o amor e a relação monogâmica ou outro tipo de relação é boa, né, entre um homem e uma mulher, ou entre, enfim, quem quer que seja. Mas, por outro lado, a gente pode interpretar também que se fosse algo bom, né, o casamento fosse algo bom, por exemplo, né, o próprio Jesus daria o exemplo de que casando. Né, por que Jesus não casou? E ele é o exemplo máximo dentro da cultura ocidental no seu sentido cristão. Certo? Então isso aí traz para a gente um aprofundamento da questão. Né? E que no fundo reflete o próprio drama moderno. Isso que é interessante. Por isso que eu disse que essa imagem mítica desta dualidade cristã, ela se encontra também hoje. Muito para além de simplesmente a gente acreditar, né, a gente ser religioso ou não, né, eu nem estou trazendo isso aqui. Eu não estou tomando a religião ou o cristianismo no seu sentido, se ele é real ou não. Tá? Eu só estou pegando a questão do mito mesmo, tratando isso aqui de um modo mitológico, por assim dizer. Ou seja, a gente tem imagens míticas de expansão do amor, enquanto valor em si, e, ao mesmo tempo, de valoração do ascetismo. Então, quando a gente pensa nos apóstolos, etc., eram homens solitários, né, que se dedicavam a determinada causa. Bem como o próprio exemplo de Jesus. Okay? E por que isso é atual, em certo aspecto? Justamente porque a gente vive uma cultura onde as duas coisas estão lado a lado. A gente tem uma exacerbação do valor do amor, conforme eu disse ali, através da propaganda de si do amor. E, por outro lado, a gente tem uma valoração ao ascetismo, porque muitas vezes, quando isso aqui não dá certo, ou seja, esses relacionamentos modernos não dão certo, logo surge outros movimentos, outras coisas, onde o valor, a solidão e o ascetismo são elevadas. Né? Eu vou falar um pouquinho depois aqui, por exemplo, do MGTOW, né, que é um movimento moderno aí dos homens, ou contemporâneo, por assim dizer, não moderno. Moderno porque está dentro da modernidade, né? Considerando que a gente ainda está na modernidade. Mas contemporâneo, tá? E que justamente dá valor não ao ascetismo no seu sentido dos santos, mas ao homem solitário, digamos assim, né? Certo? E ao mesmo tempo a gente tem filosofias também que sempre trouxeram essas questões
de uma vida mais solitária, retirada e daí em diante. Né? Obviamente isso não é um privilégio apenas cristão ali, mas essa questão da solidão perpassa toda a filosofia ocidental também. Né? Então a gente tem essas duas coisas. E me parece que a nossa época ela tende a exacerbar um pouco essa dualidade. Certo? Ponto 7. Amor nos termos dos antigos. O conceito de tradição é relativizado. Por que eu quis destacar isso aqui? O conceito de tradição é relativizado. E quando a gente pensa na tradição do amor, né, a gente tem que se perguntar assim, tá, mas qual tradição? A tradição cristã do amor é essa que eu acabei de explicar aqui. Expansão do amor, né, enquanto um valor exacerbado dentro de determinado sistema de valores. Então, dentro do sistema de valor cristão, o amor tem um ponto preponderante. Né? Mas em outras tradições não, conforme a gente vai ver aqui entre os gregos e daí em diante. Então o conceito de tradição em relação a isso, ele é, digamos que relativizado, porque a gente tem que pensar em qual tradição. Certo? Talvez na tradição dos muçulmanos o amor tenha um determinado valor, dentro da cristã outra, dentro da hinduísta outra, dentro do budismo vai ter outro valor e daí em diante. Ok? Só que eu vou trazer aqui os gregos e romanos, né, que são aí os pais fundadores, por assim dizer, da cultura ocidental. Então, Hesíodo, Teogonia. Hesíodo é um poeta grego. Teogonia é um dos seus livros. Então, nela, Eros, que é o deus do amor, que vocês estão vendo ele aqui na imagem na tela, abaixo de mim ali na imagem, é o Eros, tá? Que é o deus do amor. Eros é filho de Caos e um deus primordial na poesia do Hesíodo. Então, ele é um dos deuses principais. Só que mesmo sendo principal, ele não é o principal, por assim dizer. Tá? Então isso é interessante dentro da cultura grega, porque você tem, digamos assim, você não tem um monopólio de um deus. Né? Você tem os vários deuses. Então quer dizer, não, Eros, ou o deus do amor, não é o principal. Então, mesmo em termos de valor, ele também não é principal. Então ele não é principal nem em termos do valor dentro da cultura, nem em termos de ser algo principal dentro da própria mitologia, né? Dentro da própria religião também. Ok? E por que é interessante isso? Justamente porque a cultura grega, então, não tendo o amor ou eros como algo muito exacerbado, como foi no cristianismo, impede o nascimento do próprio romantismo, que a gente veio a ver nascer no Ocidente depois da tradição cristã. Certo? A gente não vê um romantismo dentro dos gregos, pelo contrário. A relação aí com o amor dos gregos era muito mais rígida, digamos assim. Né? Tinha um outro viés. Né? Então eu trouxe alguns viés que vão acontecer dentro da cultura grega e romana para a gente comparar e trazer também para hoje essa comparação. Então, Eros é o filho do caos, um deus primordial. E os gregos já percebiam, conforme já escreve o Hesíodo, né? Ou conforme a poesia do Hesíodo reflete, né? Eros é um deus que conduz à falta de senso. Então, eles tratavam o amor como algo que é necessário, existe de fato, né? Mas sempre com o pé atrás. Então, os gregos eles tinham uma visão do amor menos romantizada do que nós hoje. Certo? E isso já é refletido no próprio mito. E Eros, em imagem mítica, é uma criança inocente que jamais cresce. Isso é muito interessante. Né? Por quê? Porque o amor, ele tem, para existir, ele tem que ter esse quê de inocência também. Né? Porque se a gente racionaliza demais, a gente tende a não amar. Então, ele precisa de uma inocência para existir. Certo? E, em parte, a gente pode dizer que essa romantização que houve no Ocidente, né, dos casamentos e daí em diante, das relações, ela é, talvez, esta inocência da criança, que é Eros, exacerbada. Né? Que é o romântico que não quer enxergar a realidade. Ele quer ir fazer tudo pelo amor, mesmo que ele se destrua.
certo? Por quê? Porque há de fato essa inocência. Só que essa inocência ela pode ou não ser exacerbada. Conforme eu disse na cultura grega, ela é menos exacerbada. Né? E dentro da cultura ocidental, ela foi sendo exacerbada aos poucos. Próximo escritor que eu trouxe aqui é o Ovídio, que também é um escritor antigo, certo? Antes disso, porém, só fazer uma observação aqui. Essa ideia do Eros enquanto filho de Caos, que é um outro deus, vem do Hesíodo, tá? Só que não quer dizer que isso aqui era o que existia dentro da cultura grega em geral, tá? Por quê? Porque cada poeta ele interpretava um deus como advindo de determinado deus, mas nem todos concordavam nesse ponto. Então, na verdade, eu só trouxe aqui o Hesíodo, mas Eros, para outros poetas e outros, enfim, pensadores da época, advinha de outros pais. Se eu não me engano, de Afrodite, enfim. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que entre os antigos não tem uma genealogia dos deuses absoluta. Okay? Ovídio na arte de amar. Ovídio é um poeta também. E na arte de amar é bem interessante, porque ele traz aqui, então, eu separei uma frase onde também há a observação do amor segundo um ponto de vista um pouco mais desconfiado. Olha. A ociosidade, segundo ele, faz nascer o amor. E, uma vez desperto, conserva-o. É a causa e o alimento deste mal delicioso. Então, olha que interessante. Primeiro que ele deriva o amor de algo como a ociosidade. Né? E segundo que ele diz, e aqui interessa ainda mais a gente, é que é a causa e alimento deste mal delicioso. Então, quer dizer, a ociosidade é a causa do amor. Né? Porque ele fala, a ociosidade faz nascer o amor. Só que ele trata o amor enquanto um mal delicioso. Então, ou seja, ele está em um conceito apenas expressando tudo o que eu falei até agora. Né? Que é justamente isso, que o amor ele tem que ser visto, as relações amorosas, etc., como para ser vistas de modo completo, elas têm que ser vistas dos dois pontos de vista ou de várias perspectivas para a gente chegar ao objeto inteiro. O que a propaganda de si do amor, da qual eu falava anteriormente, não faz. Né? Porque ela só traz o lado que seria o delicioso. Mas conforme o próprio vídeo diz, é um mal delicioso. Ou seja, tem os pontos bons e ruins. E com isso aqui a gente vê que, novamente falando, a cultura dos antigos ela já sempre pensa o amor com o pé atrás. Nunca como uma entrega completa. Inclusive, eles pensavam o amor como um vício. A gente deduz isso da obra de vários filósofos antigos. Platão, etc. E poetas, principalmente. Que o amor era como um vício. Os próprios estoicos mesmo, a filosofia estoica, daí em diante. Quer dizer, o amor era um vício. Para eles era uma espécie de alteração na sua mente, a paixão, o amor, que te levava a coisas ruins no geral, porque você perdia o senso da razão. É algo vicioso nesse aspecto, né? Que faz a pessoa não ponderar, né? Ela não ficar com o pé no chão. Né? Então, eles não tratavam o amor deste modo idílico e inocente, digamos assim. Tá? Petrônio, na sua obra Satírico, também vai ter um outro viés do amor. Quando a gente lê o Petrônio Satírico, é um escritor romântico, né, o Petrônio, no seu romance satírico, que é considerado um dos primeiros romances aí do Ocidente, por assim dizer, que é um romance picaresco, um romance satírico, é muito engraçado, né? Ele é bem legal de ler. E no satírico a gente vê uma outra noção de amor, que é um amor muito mais livre, por assim dizer. Né? No sentido de que a monogamia e o amor, não romântico, porque não existia um amor romântico na época, mas o próprio amor em si, a ideia mais romantizada dele, por assim dizer, mais idílica, né? Para não usar a palavra romântico,
ela é meio que quebrada nesse livro, né? Ela é satirizada. E, pelo contrário, a gente vê os personagens se ligando em termos amorosos a vários personagens ao longo da trajetória do romance. Uma espécie de hedonismo, né? Então ali o hedonismo dessas relações é exacerbado, né? E com isso a própria ideia deste amor monogâmico já é quebrada na antiguidade também. Já Aristóteles, na Ética, ele advoga por uma rigidez no casamento, né? Então os filósofos, às vezes, eles divergem nas opiniões também, né? Então Aristóteles, se o Platão, por exemplo, no seu livro onde ele trata do amor, né, ele vai falar de um outro tipo de amor, porque a gente não pode pensar o amor na Grécia como o amor monogâmico homem e mulher, né? É uma outra concepção. Já o Aristóteles na Ética, pelo que eu lembro, tá, eu estou falando isso aqui de cabeça quando eu li na Ética, mas tenho quase certeza que ele fala da necessidade de uma certa rigidez no casamento, porque ele está falando de leis ali, e ele fala da necessidade de maior rigidez nas leis de casamento. Por outro lado, aí quando a gente pensa na própria época do Aristóteles e dos gregos em geral, por outro lado, mulher e filho eram propriedade, não havia ideia de igualdade. Então é por isso também que a gente não pode tentar interpretar as relações de hoje, né, o casamento monogâmico de hoje, segundo um casamento monogâmico da antiguidade. Por quê? Porque não existia a ideia de igualdade que veio a nascer dentro do cristianismo e difundida principalmente aí pelo marianismo no que tange a ideia de igualdade entre homem e mulher, né? Então, essa igualdade entre homem e mulher ela vem de dentro do cristianismo, né? Que é a igualdade perante Deus, então as pessoas passam a ser iguais ali, o que não existia na antiguidade. Tá? Então a mulher e os filhos eram propriedade do homem. É por isso que o homem tinha que tomar conta, por isso que ele tinha que prover, por isso que ele tinha, inclusive, direitos sobre eles, e não o contrário. Né? Então, então era uma outra relação. E por isso mesmo que este amor romântico e que acaba carregando em si essa ideia de igualdade também, né, entre uma mulher, ele não pôde vir a medrar na antiguidade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, na hora de interpretar o casamento nas épocas distintas, certo? E por fim aqui, elenquei o Aristófanes, que é um dramaturgo grego, que escreveu muitas comédias, né? Ele é famoso pelas comédias. E na Lisístrata, que é um dos livros mais famosos dele, ele aborda uma guerra dos sexos. De modo cômico, obviamente, mas é uma guerra dos sexos. Tem a ver ali com a guerra do Peloponeso e as mulheres fazem uma espécie de greve para que os homens voltem, né, da guerra e tal. Bem interessante, né? Mas ali a gente já vê várias observações assim muito interessantes do Aristófanes, onde ele contrapõe o interesse das mulheres ao dos homens, né? E eu trouxe isso aqui por quê? Porque a gente também vive uma espécie de época onde há um contraponto entre os gêneros, certo? Este contraponto está sendo exacerbado cada vez mais. Só que é muito interessante quando a gente já vê já na antiguidade que esse contraponto ele de alguma forma já foi pensado também, né? É claro que ele não existia na realidade como existe hoje, claro, né? Mas você já via que havia ali um pensamento, uma observação do Aristófanes, né? Acerca das questões de que a mulher tem determinados anseios e o homem outro, né? E ambos estão buscando os seus próprios direitos, digamos assim, né? E para isso eles meio que guerreiam entre si. Então essa ideia de um confronto entre os sexos já existia, né? Ainda que de forma mais velada, né? E que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje em dia, certo? E Eros é um deus entre outros, isso eu já falei ali em cima. Isso eu queria fechar com isso aqui, esse trecho. Só que
Então vamos ligar essa questão da lisístrata aqui, de uma espécie de aprofundamento do contraponto entre os gêneros, né, com o fato desta propaganda de si do amor atual ela ser ainda mais ilusória, ou ter pelo menos um lado ainda mais ilusório, que é justamente esse. E quando a gente vê então esta propaganda de si acontecendo nas redes sociais, etc., principalmente a partir de casais, a gente tende a observar isso de um modo irônico, porque a gente já está dentro de uma sociedade onde há um contraponto muito grande do sexo. Então, ao olhar isso, a gente já sabe que é impossível que não esteja havendo tensões ali dentro, certo? Que é o que eu resumo aqui então no ponto 8. Ó. Mas em uma sociedade onde predomina as altas taxas de divórcio, valores progressistas, feministas, etc., que vão... Por que eu pus isso aqui? Porque são valores que vão então fazer esta guerra entre os sexos, por assim dizer, exacerbar-se ainda mais. Né? O próprio amor romântico não pode fazer uma propaganda de si sem que, ao mesmo tempo, traga em si desconfiança e ironia. E aqui eu ponho entre parênteses, a relação heterossexual principalmente é ironizada e até mesmo atacada por militantes e daí em diante, né? Como a gente sabe aí dentro da questão política. Quando a gente vai ler as próprias feministas mesmo, né? Como a Beth Friedan ou a Valérie Solanas, principalmente, certo? Quando a gente ouve ler todas as feministas, das mais radicais às menos, a gente vê que essas relações elas são amplamente atacadas. E quando a gente está dentro das redes sociais, a gente vê que muito desse discurso é passado inconscientemente ou não para frente. Certo? Ou, na maioria das vezes, é algo que já está ali sendo passado inconscientemente. Não se sabe de onde está vindo, né? Ou seja, tudo isso, o que isso acaba fazendo? Isso acaba fazendo com que essas próprias relações sejam sempre vistas de um ponto de vista irônico e desconfiado. Por quê? Porque se de um lado há este ataque sobre as relações heterossexuais, etc., como que ao mesmo tempo essa propaganda de si, do próprio amor, ele pode estar sendo tão bom assim, né? Ou tão inocente assim, certo? Então, é nesse aspecto que eu trago essa questão da desconfiança e ironia dentro disso tudo. Né? Então, aqui eu destaco o MGTOW aprofunda tal ironia. Né? Então, quer dizer, a filosofia MGTOW ela vai aprofundar também esta ironia. Ou seja, já não é possível observar as relações de um modo puramente positivo. Né? Para quem está acostumado com essas questões de dentro do MGTOW, que vai relativa a Red Pill, a Black Pill, e né, depois quem quiser aprofundar aí nesses termos mais contemporâneos, que estude por si próprio, tudo isso aí, né? Mas tudo isso leva ao quê? Ao fato de que nunca mais, né, caso essas coisas continuem, ou seja, tanto o MGTOW de um lado, quanto o feminismo progressivo de outro, quanto o Estado entrando com leis em cima, né, como as redes sociais, digamos que minando muito das bases dos relacionamentos, né, porque a competição é exacerbada de um modo como nunca existiu, né? Ou seja, as próprias imagens ali gera e a própria facilitação da comunicação gera uma competição muito grande e o acesso facilitado às pessoas, né? Então, daí o aumento de traições, daí em diante. Então, quando a gente leva tudo isso, né, à frente, não deixa de ser irônico o fato das pessoas tentarem fazer uma propaganda do amor que tenta estar fora disso, entende? Então, é por esse lado que a gente tem que observar. Com isso, não quero dizer, mais uma vez, que não existem bons relacionamentos, daí em diante. Né?
ou que não existam coisas boas nisso, mas simplesmente que a gente tem que olhar isso pelas várias perspectivas, e uma delas é justamente isso, que mesmo na melhor das hipóteses, não é mais possível que as pessoas olhem para esta propaganda de si do amor sem certa ironia, né? E isso é muito interessante. Talvez não fosse algo que acontecia em todas as épocas, né? Então a gente vive uma época onde, felizmente ou infelizmente, é isso que acontece, né? Então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente tentar observar os fatos mesmo, mais do que julgar se é algo bom ou ruim. E aqui eu pus romantismo autodestrutivo e inconsciente. Eu já disse um pouco sobre essa inconsciência desse processo romântico e tal. E ali eu coloquei autodestrutivo porque o que acontece através dessa romantização das relações e que vem ali dos últimos séculos ali que exacerbam esse lado romântico do amor, etc. Por que o romantismo a longo prazo ele se autodestrói? Porque ele tem o caráter de idealização, né? Ele idealiza o objeto de amor. Só que esta idealização, ela não pode durar justamente por ser uma idealização, né? Então toda idealização, quando ela bate de frente com a realidade, ela tem que se desfazer necessariamente. Então o romantismo ele tem esse caráter autodestrutivo e a gente está vendo as consequências principalmente agora, né? Onde a gente criou aí uma base de valores, né, sem observar a realidade dos fatos. Por exemplo, o próprio valor de igualdade em tudo, né? Ele é um valor falso, né? Não tem como pessoas que buscam coisas completamente distintas ou que têm anseios distintos, né, se pautarem por uma igualdade absoluta e quererem derivar os princípios de uma relação a partir disso, né? Se cada parte tem um interesse determinado, como que você vai ter uma igualdade e, portanto, alguns princípios muito básicos que vão servir para tudo? É mais difícil. Então, o romantismo, quando ele traz em si esses valores que, quando chocam-se com a realidade, se autodestroem, ele próprio é destruído. Número 9. A propaganda expande a demanda. O marketing do amor gera a carência. Um pouco disso eu já havia falado. Então, a propaganda expande a demanda. Então, o objetivo de muitas propagandas, ou da maioria, é justamente criar uma necessidade em quem está vendo-a. Ou seja, criar uma espécie de demanda. E do mesmo modo que a propaganda expande a demanda, de outro lado, a gente pode comparar com o fato de que o marketing do amor gera a carência. Ou seja, a carência seria a demanda aqui dentro. Eu quero dizer com isso que se a propaganda expande esta demanda, né, o marketing do amor vai criar a carência. Então, quando a gente está diante dessa propaganda exacerbada de si do amor, ela gera uma carência consciente ou consciente em todos aqueles que não têm esse amor, ou na maioria das pessoas, ou em parte que seja. Né? Às vezes uma carência que nem precisaria existir se não fosse essa propaganda, essa é a questão. Né? Então, esse marketing gera determinada carência e essa carência pode gerar muito dessa procura ou de todos esses pontos aqui que eu já falei dentro das observações da psicologia, depois love bomb, depois da idealização, etc. Então, e também que se combina lá com o que eu havia falado do início das músicas românticas, né? Porque a pessoa, num estado de carência, ela vai procurar determinadas artes, ou, no caso dentro da música romântica, etc. Mas aí elas vão realimentar esse processo e fazer com que essa carência persevere. Né? Uma vez perseverada essa carência, uma vez que essa carência persevere, né, você vai ter que buscar então o produto. Que produto? O amor. O produto desse marketing, né? Eu estou falando produto no sentido figurado aí. Só que ao procurar esse produto, dependendo da carência, você pode abrir as portas para uma inocência dentro das relações que pode trazer consequências. Né? Por exemplo, relacionamentos abusivos e daí em diante, que é o que eu havia falado aqui dentro do ponto da psicologia.
Tá? Então a gente vê que todos esses pontos aí, na verdade, estão ligados. Né? Apesar de eu ter separado aqui, foi um modo de dizer, de tentar meio que tornar mais teórico, né? Tudo isso, teorizável. Né? Mas na verdade tudo isso aí está junto e acontecendo simultaneamente. E, então, este número 9 aqui, ele nos conduz à última questão, que eu não vou responder e quero apenas deixar então em aberto para finalizar o vídeo, que é: o que seria do amor sem a sua propaganda? Ou seja, se não houvesse esse marketing do amor que gera carência, se não houvesse essa propaganda de si do amor, versus essa ausência da propaganda da solitude, ou de uma outra vida que não seja a vida dedicada a um amor romântico e daí em diante, né? Tá? E aqui eu nem estou dizendo que não seja dedicada a alguma relação, ou algumas relações, né? Porque a questão de existir ali o amor romântico, monogâmico e tal, ele é uma questão singular, né? E que, como eu disse aqui, vem sendo passada através da cultura, né? Mas tudo isso que é passado precisa de uma propaganda também, né? Então, se essa propaganda aqui não existe, se a ausência de propaganda da solitude, ou melhor, se a propaganda da solitude aumenta, por exemplo, e daí em diante, tá? Tudo isso começa a não ter mais um equilíbrio, por assim dizer, ou se tiver um equilíbrio, o que seria do que a gente chama de amor? Certo? Ou seja, todas essas variáveis começam a se alterar, etc. O amor ele continua existindo tal como a gente o concebe, ou que a cultura o concebe em geral, ou não? Ou ele vai mudar? Qual será o futuro disso? Tá? Então eu deixo em aberto aí essa questão. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí desses questionamentos aí. Na verdade é um vídeo só de questionamentos, né, em si, observações, obviamente, da realidade e questionamentos. Não quero ser aqui polêmico ou dizer o que as pessoas devem fazer ou não, tá? Queria apenas trazer algumas das reflexões que eu vim pensando aí nos últimos meses, né? E que consegui juntar ontem, né? Em razão aí dessa questão do Dia dos Namorados, etc, né? Mas são questões que eu já queria abordar de algum modo e encontrei nesse tema aí um meio de condensá-las, por assim dizer. Ok? Então, se quiserem saber algum outro ponto mais aí, pode deixar comentários ou me mandar mensagem que eu responderei ou farei vídeos posteriores sobre o mesmo conteúdo. Então agradeço a audição e expectação de vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, pessoal.